Partido dos Trabalhadores e para a esquerda desse país, mas dentro daquele contexto, da maneira que foi colocado, eles quiseram linkar o Zé como um símbolo de corrupção para dizer, olha, o Lula vai nomear corruptos como ministro. Eu não vou entrar na defesa do Zé, dizer se é, se não é, não vou entrar na pauta deles. Eu mudei a pauta. Eu estava no hotel, liguei para meus assessores e falei, imprime para mim, acha aí no Google as imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor, imprime colorido para aparecer foto. Me entregaram em 5 minutos, eu abri uma live, falei, urgente, consegui aqui exclusiva as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, tá aqui as fotos, e se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear o Collor ministro. E poderia mesmo, não tem nada que impediu. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado. Então não era uma mentira. O PT, esse povo pode tanto mentir que o PT, ele lançou uma espécie de treinamento para militantes e apoiadores de Lula interessados em atuar na campanha do presidente nas redes sociais. Segundo o PT, o objetivo é organizar a militância digital e fortalecer a defesa da democracia, sempre esse discurso. Na prática, o evento serviu de palco para que o deputado André Janones ensinasse o método de discriminação, de desinformação e forma de literalmente enganar os eleitores nas redes. O ponto principal do Janones é que a militância não precisa falar a verdade nas redes sociais. Só precisa inventar uma história que pareça verdadeira para os eleitores, né? Aí, como exemplo, ele cita o caso em que ele pegou fotos do Jair Bolsonaro e do Fernando Collor em eventos políticos para propagar nas redes a versão do que o Bolsonaro poderia nomear o Collor como ministro do governo, se ele fosse reeleito em 2022. Não é mentira não isso que eu estou falando. É verdade que a mentira ela pode ser advogada livremente, mas se você for bandido, põe o Janones aí. Começou a viralizar nas redes sociais uma fala que sugeriria que o presidente tinha estimulado a violência contra as mulheres. Que ele teria falado, de alguma maneira lá, que estimulava os maridos a baterem nas mulheres e etc. E aí a gente reuniu, vamos responder. Eu falei, não, nós não vamos responder. Nós vamos desviar o foco. E desviar o foco, gente, não é mentir, não. É você contar uma outra história, com uma outra visão. Por exemplo, quando eu digo que foi um sucesso, que eu levei a capivara do Flávio Bolsonaro, e o lado de lá fala que nós não fomos recebidos, que nós fomos ridicularizados, que viramos meme. Nenhum lado está mentindo, são pontos de vista. Você pode enxergar que a missão foi um fiasco, você pode enxergar que foi um sucesso, é subjetivo. É o que a gente faz para desviar o foco. Não é mentir, não é criar fake news, é contar a sua versão dos fatos. Todo o respeito que eu tenho ao Zé Dirceu, a história dele, a tudo que ele fez, ao que ele representou e continua representando para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda desse país, mas dentro daquele contexto, da maneira que foi colocado, eles quiseram linkar o Zé como um símbolo de corrupção para dizer, olha, o Lula vai nomear corruptos como ministro. Eu não vou entrar na defesa do Zé, dizer se é, se não é, não vou entrar na pauta deles. Eu mudei a pauta. Eu estava no hotel, liguei para meus assessores e falei, imprime para mim, acha aí no Google as imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor, imprime colorido para aparecer foto. Me entregaram em 5 minutos, eu abri uma live, falei, urgente, consegui aqui exclusiva as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, tá aqui as fotos, e se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear o Collor ministro. E poderia mesmo, não tem nada que impediu. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado. Então não era uma mentira. Eu fico perguntando quem é o débil mental que acredita num nerso da capitinga desse. Por quê? O Dirceu é corrupto? É. Foi processado, foi julgado, puxou cana, saiu com o indulto da Dilma. Não foi descondenado igual o Lula. Lula é corrupto? Não sei, foi descondenado. Suspeito que seja, mas suspeita. Foi descondenado. Agora o Zé Dirceu não, o Zé Dirceu não foi descondenado. Eu sou condenado. Porque roubei alguma coisa? Não, porque defendi uma criança de 13 anos que era abusada pela avó, por um senhor de 73 anos.
Mas no Brasil a gente não pode defender criança. A gente vê uma criança de 13 sendo explorada sexualmente pela avó, recebendo quarentinha de um fazendeiro de 76 anos em Catanduva para fazer lesco-lesco com a menina. Você não pode defender a menina. Você tem que pegar o braço do desembargador e falar: é puta! É isso que tem que fazer para a esquerda. E não é mentira isso aí, Darcio. Não, aí o número de confissões ali foi enorme. Primeiro, o Lula falou em agredir mulher? Falou, mas vamos desviar o foco. Portanto, eles sabem que o Lula, eventualmente, fala que, segundo eles, são misóginos. Aí depois ele fala: o Zé Dirceu, me desculpe o Zé Dirceu, mas nós não vamos defendê-lo. Ou seja, ele com seus crimes. A missão nos Estados Unidos foi um fracasso? Foi um fracasso. O Janones está dizendo que a missão dele nos Estados Unidos foi um fracasso retumbante. Eu não tenho dúvida nenhuma. Afinal de contas, quem vai receber o Janones, meu Deus do céu? Então, ele ali conta que foi um fracasso e que eles inventaram outra narrativa. Agora, o que eu fiquei assustado é o fato de que eles chamaram o Janones para poder dar um curso. Ele poderia dar um curso, por exemplo, de rachadinha. Eles poderiam aproveitar para convidar o Maníaco do Parque, poderiam convidar o Marcola, o Fernandinho Beiramar e outros também que são especialistas em práticas criminais, porque o que ele está ensinando ali é crime. E o mais assustador é que ele representa um governo que diz que quer combater a desinformação. Ou seja, temos uma contradição posta. E a pergunta é: quando a oposição vai utilizar esse tipo de conteúdo para poder bater nas portas daqueles que defendem o controle das redes sociais? Isso aí precisa ser utilizado todos os dias em todas as comissões do Congresso Nacional. O Senado, cadê o Senado, gente? Pega esse material e mostre para a turma que está tentando estabelecer por decreto a censura. Ô, Cláudio, antes eu vou passar para você, eu vou falar assim: eu sou uma pessoa com facilidade de compreensão. Né? Então eu vou aplicar o que o Janones fez. O que o Janones fez? Ele pegou uma foto do Bolsonaro com o Collor, você cruzou na esquina, pegou a foto e falou: ó, a foto deles aqui, ó. Ele poderá indicar, porque ele poderia fazer o que ele quer, né? Ele foi visto cruzando o caminho dele ali, poderia, né? Poderia. Então põe essa imagem aí na tela, Alemão, eu vou fazer a mesma coisa agora. A Playboy pergunta para o Lula: alguém mais que você admira? Lula responde: Mao Tse-tung. Mao Tse-tung também lutou aquilo que achava certo. Lutou para transformar alguma coisa. Aí a Playboy replica: diga mais. Por exemplo, o Hitler, mesmo errado. O Hitler tem aquilo, o Hitler tem aquilo que eu admiro no homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Tá aí, gente. Brasil, esta é a prova de que se o Lula for reeleito, ele poderá colocar o Mein Kampf, o livro de Hitler, nas escolas. Não sei se vai colocar, mas poderia, porque ele admira o Hitler. Isso aí. Estou usando a tarja. Põe aí na tarja, Alemão. Põe na tarja. Lula pode adotar. PT, 2 pontos, porque o evento era do PT, não era? Era. Então escreve aí: PT. Lula poderá adotar livro de Hitler nas escolas. Estou esperando. Não, é isso aí, ó. PT. Lula poderá adotar livro de Hitler nas escolas. Tá aí, Caivano, esta é a notícia agora.
Perfeito. E poderá mesmo? Poderia. Poderia, Ele né? tem, Poderia. tudo pode virar... Ele admira o homem. Admira. Ele admira o Hitler. O critério de admiração dele é na casa dos milhões. Matou mais de alguns milhões, exatamente. sendo admirado. Mao Tse Tung, Hitler. Exatamente. Pegou Uma os coisa que me dois incomoda, principais, bicho, né? é isso aqui na minha cabeça. Boa. Pode continuar, Caivano. Obrigado. A grande questão aí, Pavinato, é que se fosse da direita, é aquela, como é que fala? Aquela máxima de Stalin. Não importa quem é que diz, né? Ou melhor, não importa o que se diz, importa quem é que está dizendo algo. Então, nesse caso do Janones, ele está dizendo algo que não corresponde ao que é ser correto, ao que é ser ético, ao que é ser moral. Mas é a esquerda que está dizendo. Ele é um representante da esquerda, então tudo pode. Porque se estivesse na direita, já tem até nome, Gabinete do Ódio. É assim que seria chamado. Ou então, um MAV do ódio. Porque eles confessam que eles têm um sistema de MAV, né? Que é a movimentação de pessoas virtualmente para dizerem algo, para fazerem uma notícia, ter o convencimento da opinião pública. Então, infelizmente, a gente está num momento da história brasileira que se assemelha demais com essa história que ele admira, que é a história da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão de Hitler em 1933 ao poder. E que eu digo sempre, desde 2023, e o Darcio está aqui como testemunha, de que em 1933 aconteceu o incêndio do Reichstag e que o 8 de janeiro foi exatamente idêntico. Então ele admira tanto, eu posso dizer isso agora, ele admira tanto. Não, você não pode falar do passado, você só pode falar do futuro. Do futuro, não, mas é verdade. Bom, porque tá o futuro a Deus pertence. A Deus pertence. Até você E falou deixando isso claro, hoje, né? Exatamente, e deixando claro que sou testemunho do 8 de janeiro, não de 33. Sim, Agora, claro, é importante... senão seria o Temer, né? Exatamente. Agora, é importante deixar uma outra coisa clara. Dinheiro público. Dinheiro público. Ou vocês vão me dizer que agora o PT está fabricando broches e vendendo lembrancinhas. Dinheiro público utilizado para fazer esse tipo de manipulação. E eu pergunto, cadê? Cadê o Moraes? Cadê a preocupação dessas pessoas com as redes sociais, com a fake news e por aí vai? Enfim, tudo balela. E o presidente Lula, que poderá adotar o livro de Hitler caso vença as eleições desse ano, segundo Janones, viu? Janones, segundo sim. Janones, atenção! Segundo Janones, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 76, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.